Show, que legal, que legal. Cláudia, fala novamente daquela. Responde, por favor, por gentileza, novamente aquela questão sobre. Eu te perguntei se os reprodutores nascidos na Redmar, se eles mostram um desempenho reprodutivo melhor, tudo mais. Achei a resposta fantástica. Se puder responder novamente? Então, eu não tenho assim muita experiência, não é minha área essa questão da genética, melhoramento. Mas a gente tem tido cuidado de toda vez que a gente tem uma larvicultura, a gente reserva os animais maiores e com melhor desempenho. A gente normalmente usa tipo 3, 4 machos e 3, 4 fêmeas, né, para dar uma variabilidade bacana. E a gente reserva esses animais. E nós estamos no F2 e claramente a gente tem um melhoramento grande. A gente tem um consultor amigo, que é o Alexandre Hilsdorf, da Universidade de Mogi das Cruzes, e eles têm um laboratório de genética lá. Então, ele mapeou todos os nossos animais e os cruzamentos são feitos de acordo com as recomendações que eles fazem. Poxa, que legal. E aí me disseram que a cada geração a gente consegue aí, como a gente partiu de animais selvagens, a cada geração a gente consegue um melhoramento aí de 30% no ganho de Nossa, peso. É impressionante isso. E a gente vê isso acontecendo. E é bacana, assim, eles crescem bem mais, são mais mansos, adaptam melhor, comem melhor. E aí a gente está bem satisfeito com isso. legal. Cláudia, lá atrás, lá no início, vocês fizeram uma viagem para a Ásia, fizeram lá um treinamento, um curso. Queria que vocês falassem. A Ásia é o nosso Vale do Silício da aquicultura, né? Digamos assim. E que contasse um pouquinho sobre isso, se fez a diferença para o nascimento da Redmar, enfim. Tem uma coisa assim bem interessante que acontece. A gente tem basicamente duas possibilidades. Uma é você viajar para encontrar tecnologia de alto desempenho, não é? Geralmente nos países europeus, nos Estados Unidos. E outra possibilidade é você trabalhar com os países asiáticos, que eles têm, na verdade, uma produção que é bem mais parecida com a nossa, com as nossas possibilidades. Porque, via de regra, essa tecnologia europeia e americana, ela é muito cara para a gente. Então, a gente... E nos países asiáticos, a gente tem outras limitações, que é a questão da barreira da língua, que é muito difícil para a gente, e é uma cultura muito diferente também. Nós tivemos uma sorte, assim, de ir para as Filipinas. Nas Filipinas, eles têm um curso num instituto lá que chama CEFDEC, South East Asian Fisheries Development, coisa assim. E nós ficamos 2 meses lá. Foi um curso de 60 dias, a gente aprendeu muito. Foi uma sorte a gente ter conseguido ir. Geralmente é um curso que é oferecido assim para países do Sudeste Asiático, né? É um convênio ali entre países, Japão, no total são 11 países. E aí, naquele ano, teve vaga e a gente foi, ficou esse tempo, aprendemos muito. Mas o fato da gente ter aprendido muito não adiantou no sentido assim, não foi... Isso foi em 2010, tá bom? Quando voltamos para cá, não foi uma questão assim de transpor protocolos, porque a nossa espécie é muito diferente. E apesar da gente ter uma aquicultura que é um pouco mais próxima à nossa aqui no Brasil, a gente é muito diferente também. A gente não consegue transpor protocolos. Depois, em 2015, nós fomos para Taiwan, que é o maior produtor do mundo de garopas, né? E foi uma outra oportunidade muito interessante, mas voltamos para o Brasil também sem conseguir transpor protocolos. E aí a gente teve que criar tecnologia aqui mesmo, para a nossa realidade, utilizando alguma coisa um pouco mais elaborada do que se faz no Sudeste Asiático, com algum acesso à tecnologia, mas muito longe do que se faz na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Legal. O Luiz Arosa comentou, Cláudio e Pedro são guerreiros. É um Isso, querido, Luiz. Grande Luiz. E é mais pura verdade, né? Tem uma pergunta do Sérgio Almeida. Já existem testes de cultivo realizados com juvenis produzidos pela Redmar? Quais os resultados ou técnicos atuais na região de Ilhabela? Na verdade, a gente não fez os testes na região de Ilhabela. Uma das questões que estava colocada era que sistema de cultivo que essas nossas garopas vão se adaptar melhor.
No passado, nós tivemos alguma experiência em viveiro de camarão, em tanque-rede flutuante, mas nenhuma das experiências foi muito bem. A gente tinha o gargalo da ração, que não era uma ração adequada também. E, enfim, e aí precisa de uma série de fatores funcionando bem para que a gente consiga avançar. Isso demorou tempo. Finalmente, eu acredito que já há mais de 2 anos nós temos 2 players aí produzindo ração. Um é a Guabi, que é uma parceirona sempre bem bacana, e tem a Neóvia também, que trouxe uma ração, agora mudou de nome outra vez, mas enfim, trouxe uma ração do Vietnã. Eles são os grandes produtores de ração para peixe marinho lá. E aí, finalmente, nós temos ração que atende às necessidades nutricionais da garopa. Isso era muito importante. E agora, nós tivemos um apoio de um PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, que é da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E dentro desse PIP, o que nós tivemos que fazer era a produção de alevinos em alta densidade, bem bacana, estou falando de 40 quilos, 50 quilos por metro cúbico. E, além disso, a gente tinha que testar esses alevinos em 3 sistemas de produção diferentes. E aí, testamos, então, em tanque-rede flutuante, testamos em viveiros de camarão, testamos em recirculação, e o Giovanni aí está fazendo para a gente também um estudo em bioflocos, que eu acho que vai ser muito interessante também. Então, desses resultados zootécnicos que você me perguntou, depois que os juvenis saem do laboratório, aproximadamente aí com 50, 80 gramas, eles levam aproximadamente 1 ano para chegar a 1 quilo. Como eu falei antes, a gente está num momento assim de muitos avanços na parte do melhoramento genético, que é muito importante. A gente tem muita diferença também, por exemplo, se você vai criar numa região mais fria para uma região mais quente. E também não pode ser muito quente, né? É um animal subtropical, então ele não se dá bem em temperaturas muito altas. Então é difícil dizer para você, mas a gente está bastante animado e avançando rapidamente. Mas não é igual uma tilápia. Definitivamente vai levar, a partir dos 50 gramas, mais de 1 ano. Perfeito, perfeito. A gente já conversou muito sobre isso, né? E uma coisa que eu gosto de falar sempre é que o aquicultor brasileiro está muito acostumado com o Vanamei, que são 3 meses, e a tilápia, que são 6 meses. Né? E quando a gente fala que vai levar 2 anos, ou 1 ano partido de 50 gramas para atingir 1 quilo, mais 2 anos no total, o pessoal se arrepia, torce o nariz, dá risada e não dá muita atenção, né? Eu acho que é uma dificuldade que, no geral, a gente tem de fazer contas, né? Não adianta eu ter um peixe que o tempo de cultivo é 6 meses e eu vou comercializar ele por R$5. Então, não tem nenhum problema o tempo de cultivo ser 1 ano ou 2, né? Ou até mais. A grande questão enfim, qual vai ser o preço de venda lá na frente, qual é o custo de produção. Acho que a gente é muito imediatista nesse ponto e está mal acostumado com o Vanamei e com a tilápia. E aí, quando a gente fala que o salmão são 3 anos, né? E eu acho que é 1 ano e meio para as primeiras 100 gramas. Aí, não sabia. Então tudo bem. Cláudia, tu já teve contato com muita gente que procurou vocês nesses anos todos, interessado em adquirir juvenis, que compraram, que testaram, enfim. Esse é um dos gargalos, de fato, assim, o pessoal achar que é muito tempo, ficar meio inseguro no investimento. Na verdade, Giovanni, e você passou por isso também, os alevinos de peixe marinho, eles também são, assim, a criação de peixe marinho ela é muito diferente de peixe de água doce. Começa pelo fato do custo do alevino ser um custo alto. E vou dizer para você, assim, que nesses anos todos, acho que o único ano que nós não tivemos que colocar dinheiro na empresa foi o ano passado. E eu estou dizendo para você que há 14 anos, que nem eu e nem Pedro, por exemplo, tiramos um tostão para nos remunerar, tá? Então, é um empreendimento assim que dificilmente haveria uma outra constelação de fatores que um empreendimento desse iria para frente, porque não foi por causa de dinheiro que nós fizemos isso. Foi porque tem outras compensações e porque a gente acredita. Então, embora tenha demorado tanto tempo, a gente continua acreditando na atividade de piscicultura marinha como uma coisa muito importante e estratégica para o Brasil. Então, considerando isso, o peixe marinho, então, ele se diferencia muito.
E o alevino é um alevino muito custoso de se produzir. Eu estou falando isso porque, na verdade, você tem praticamente que reproduzir dentro do laboratório toda a cadeia alimentar que você tem na natureza. Por exemplo, a gente precisa de zooplâncton para alimentar as larvas, que são alimentados por algas. E não é um zooplâncton, são 3 tipos diferentes de zooplâncton. Então, o primeiro curso de avicultura que eu fiz foi lá em Santa Catarina. O Sampaio deu esse curso, eu não entendia nada de peixe marinho. Quando ele começou a falar que tinha alga, e que tinha vários tipos de alga, e que depois tinha o rotífero, e depois tinha os copépodos, eu falei, cara, ele deve estar brincando comigo, isso não é possível. Não pode ser um negócio tão trabalhoso, porque cada um desses zooplâncton é uma cultura que você tem que ter, e a gente mantém o ano inteiro para usar somente no verão e na primavera. Então, é extremamente custoso. Não seria tanto se a gente tivesse demanda, mas a verdade é que a gente tem uma demanda muito pequena e o bicho é custoso. Internacionalmente, o preço do alevino está por volta de $1,50. Basicamente, assim, o preço de um alevino de peixe marinho é isso. Se produz, por exemplo, em Miami, sai nesse valor. E a gente teve, esse ano nós cobramos tanto bijupirá como garopa R$6. Tá? Isso não tem coberto os nossos custos. É que a gente fica num dilema, assim, ou a gente cobra os custos ou a gente inviabiliza a produção. Então, do ponto de vista, assim, que você estava perguntando com relação a viabilizar o empreendimento, ou por que as pessoas não procuraram e por que não se desenvolveu, em parte é isso, você vai dispor, assim, de um capital grande para comprar alevinos que você não sabe quanto cresce, que você não sabe se a ração vai funcionar, que você vai colocar e ninguém sabe como é o manejo. Então, o investidor, de uma maneira geral, ele quer segurança. Ele já liga para mim perguntando, mas qual é a conversão alimentar? Como é que funciona? Quanto tempo? E essas respostas a gente não tinha para dar. Então, a gente queria era parceiro que fosse para o campo e testasse junto com a gente. Mas é custoso e as pessoas não se dispuseram a isso. Com o PIP da FAPESP, aí a gente conseguiu mandar para diferentes cenários, doados, né, os alevinos, mas eles têm retornado com informações muito importantes e a gente está avançando muito. Beleza, beleza. A gente tem aqui nós fomos, digamos assim, agraciados, né, com um desses lotes de garopa desse último ano, e recebemos já em novembro os peixes com mais de 100 gramas, né, e hoje elas estão por volta de 400 gramas, tá? De novembro até aqui, novembro até abril. Último mês foi um dado que me chamou bastante atenção, fiquei bastante contente. A gente conseguiu uma TCE de 1,11% o dia, tá? E esses peixes a gente está alimentando com a taxa de 1% da biomassa. Então, essa TCE de 1,11 que a gente conseguiu em março foi bem animadora, né? Hoje elas estão por volta de 400 gramas. E eu tenho bastante segurança em afirmar que a nossa meta é dezembro, elas estarem com 1 quilo, acho que elas estarão, tá? Pelas curvas de crescimento, pelo que a gente está acompanhando, eu acho que a gente chega, tá? E acho que junto com o teste de vocês aí em recirculação e esses outros testes que estão rolando, são os primeiros testes, né, Cláudio? Até 1 quilo, assim, de fato, com uma população maior, é isso mesmo? Na verdade não, nós já tivemos outros ensaios com população maior, mas muito menos controle, e outras variáveis não estavam ainda funcionando bem. Então eu digo para você que a primeira vez que a gente vai ter resultados confiáveis vai ser agora. E uma outra questão que se coloca, né, Giovanni, é assim, por que a gente quer chegar a 1 quilo com essa garopa? Na verdade, a gente tem estudado bastante mercados para exportação, e o pessoal está atrás de peixe bem menor, viu? Para os Estados Unidos, por exemplo, 500 a 800 gramas, peixe prato, né? Então, isso está quase pronto. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar, né? A garopa do comércio, normalmente, é uma garopa de 2, 5, 10, 20 quilos, né? Varia muito. Mas ela não tem padrão, não é? Na medida que você oferece um peixe padrão, por exemplo, o mercado europeu, asiático, é tudo garopa pequenininha. Então, a gente ainda, depois, assim, de vencer essas questões relacionadas aí ao crescimento e à performance zootécnica,
aí a gente tem outros pontos a considerar e a entender melhor, que são a questão do mercado, não é? Perfeito. Tem uma pergunta da professora Mônica, minha orientadora de doutorado, lá da U. Que prazer. Ela te perguntou, mas eu não sei não se eu que vou responder. Como está a situação da engorda das garopas em bioflocos? Giovanni. Então, Mônica e a todos, né? A gente tem esse lote desde novembro, tá? São 2.000 peixes, que a gente cuida com o maior carinho. Até o nosso último levantamento, onde a gente trocou elas de tanque, teve a oportunidade de pegar todas na mão, pesar uma por uma, enfim. A gente tinha tido a perda de um peixe apenas, né? Um peixe morreu em 3 meses, né? Desde a chegada, que não morreu nenhuma, até os primeiros 90 dias. E, na verdade, a gente vem adiando esses testes aí em bioflocos que devem acontecer, aliás, vão acontecer agora no segundo semestre. Bom, agora a gente está sem poder fazer muita pesquisa em função do que está acontecendo, né? Do coronavírus, enfim, mas os testes devem acontecer nos próximos meses, depois que tudo voltar ao normal. Tá? Em bioflocos, né? A gente está testando elas num sistema, digamos, semi-estático, é um berçário de camarão. Então é um tanque de 500 metros quadrados, com 1,20 m de altura, são 600 cúbicos, e ali tem 2.000 peixes. Tá? E eu digo semi-estático porque ele tem aeração contínua, mas a gente, sempre que tem uma água com salinidade alta, a gente troca. Tá? Então, aí a gente transforma ele num fluxo contínuo, quase estilo truta. Né? Troca bem a água para sempre garantir uma boa qualidade de água para elas. Elas estão super bem e a gente está muito empolgado até aqui com os resultados. Né? Os tilapeiros vão dizer que não está crescendo nada, mas ela não é tilápia, né? É uma outra espécie, é uma outra cadeia, é um outro negócio. E fazendo esse gancho com a comercialização, Cláudia, vai chegar num ponto da gente ter a garopa como a truta brasileira, a truta catarinense, a truta de São Paulo, de Minas, que é um peixe de 250, 300 gramas. E quer dizer, a aquicultura forçou o peixe a ser menor e o mercado assimilou essa questão e hoje é uma iguaria. Sim, é uma tendência, na verdade. A gente tem, dentro ainda desse projeto PIP, a gente participa de um curso muito interessante e a gente tem que entrevistar aí 100 stakeholders que atuam nesse mercado. E aí a gente está com um sócio, né, o Raider Ramos, nosso sócio aí norueguês, e ele vem para dar uma cara mais comercial para a Redemar. E aí nós temos tido a oportunidade de conversar com pessoas que atuam, brokers e especialistas no mundo inteiro. E a gente tem visto claramente que isso é uma tendência. Não se quer, peixe acima de 1 quilo não é interessante. A padronização, por exemplo, para filé, peixe de 800 gramas, 900 gramas. Então, para o comércio internacional, esses nossos peixes enormes são um transtorno, na verdade. Porque eles têm que porcionar tudo, o filé tem que ser porcionado e ele fica irregular, tamanhos irregulares. Então, o fato de você poder oferecer uma garopa com regularidade, traçabilidade, tudo isso é extraordinário. Perfeito. Tem uma pergunta que chegou pelo nosso Instagram durante a semana, do Álvaro Lucas. Ele pergunta sobre locais no Nordeste que possuem criação de camarões, se podiam se converter para cultivos de garopas. Sim. Essa tendência, na verdade, começou na Ásia. Toda a produção de garopa, que hoje em dia é uma coisa assim muito grande no Sudeste Asiático, em alguns países, ali, Indonésia, Tailândia, começou em viveiro de camarão. Quando teve a crise da mancha branca lá, e abateu, assim, eu diria até mais seriamente do que se abateu aqui, aqueles viveiros, então, eles foram transformados em cultivo de garopa, seja no vazio sanitário ou de forma definitiva. Então, a tendência, a nossa garopa não é exatamente uma garopa tropical, é uma garopa subtropical, de fundo rochoso, ela tem uns hábitos um pouco diferentes, mas a tendência era que ela se adaptasse bem nos viveiros, como de fato se adaptou muito bem. E no Nordeste tem uma perspectiva extraordinária assim, de produção de garopa.
Apenas que a gente não sabe qual é o teto aí, ou a faixa do bem-estar dela, parece ser algo em torno de 26 graus. Então, acho que temperaturas muito altas, 34, 35, eu tenho receio que não seja uma temperatura adequada. Então, eu acho que esse é o único cuidado. E a outra questão, que o Giovanni sabe bem também, está trabalhando com isso, é a questão da salinidade, né? Que se mantém uma salinidade acima de 20. E aí, com esses cuidados, eu acredito que o crescimento dela, por exemplo, em Ilhéus, que tem uma temperatura média na Bahia, né? Que tem uma temperatura média anual de 25 graus, eu acho uma coisa extraordinária, um potencial enorme. Beleza, bacana. Cuidar talvez com regiões onde a salinidade flutua demais ou que seja muito baixa, né? Principalmente nos períodos de chuva, em algumas regiões do Nordeste talvez não seja viável, mas faça um gancho para a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que tu imagina exatamente do sistema de produção de garopas do Brasil? Tanque-rede, recirculação, porque daí não tem essa questão da salinidade, biofloco, porque daí também a gente pode controlar isso, ou ainda sistemas talvez convencionais, essas adaptações que os asiáticos fizeram lá atrás nos viveiros de camarão. O que tu imagina, daqui a 5, 10 anos, onde é que a gente vai estar cultivando garopas aí no Brasil? Em viveiro de camarão. Eu estou muito curiosa para ver os bioflocos, tá bem? Eu estou muito curiosa. Mas, de qualquer maneira, a escalabilidade que te dá o viveiro é uma coisa incrível, né? Nós temos aí milhares de hectares de lâmina d'água que estão abandonados, não é? Então, eu acredito muito no viveiro. Bacana, bacana. Então, enfim, viveiros é o que não falta no país, né? Acho que tem mais de 25 mil hectares aí e uma atividade que, lamentavelmente, de vez por outra, sempre atravessa a crise. Então, e é uma atividade que eu acho que sempre buscou uma segunda oportunidade, né? Flertou muito com a tilápia, flertou um pouquinho com os bijupirás, que acabaram não se adaptando bem, né, nos viveiros de camarão. Então, quem sabe a garopa vai ser a nova candidata. Quando a gente olha para essas outras espécies, assim, o pessoal que produz o camarão sempre procurou uma espécie que tivesse mais na base da cadeia alimentar, que fosse, por exemplo, herbívora, né, tainha, esse tipo de coisa, que seria mais interessante, porque o custo seria menor também. Os peixes carnívoros, todos eles, topo de cadeia, garopa, bijupirá, a ração é sempre muito cara. Na verdade, a vantagem competitiva que o Brasil tem na produção de ração para outros tipos de animais, mamíferos e aves, pela produção da soja e dos commodities todos que a gente tem aqui com facilidade, ela não se aplica ao peixe marinho, porque o peixe marinho, esses topos de cadeia, eles não digerem, por exemplo, vegetais, eles têm uma série de exigências que são muito diferentes do que os mamíferos e as aves. Então, acaba que a ração é muito cara e você necessita de produtos para produzi-la que são à base de óleo de peixe, proteína de peixe, farinha de peixe. Na verdade, isso é uma coisa que já está mudando bastante. A gente não depende mais, por exemplo, de óleo de peixe. A gente tem algas, produção de algas, que fornecem os ácidos graxos essenciais, os ômegas necessários. E, enfim, a coisa está evoluindo muito. Mas o fato é que é uma ração muito cara. Só para vocês terem ideia, 1 quilo da ração hoje está custando R$ 7,70, né? Então, o investimento nessa produção é um investimento alto também. E aí, por isso que se procurava, então, uma espécie que fosse mais base de cadeia. Mas a espécie base de cadeia, ela concorre com a pesca. Para produzir tainha, por exemplo, isso é custoso. O alevino é custoso, tanto quanto é um alevino de bijupirá. E aí, você vai vender ela, o quilo dela vai custar praticamente o que custa um alevino. Então, não se achou viabilidade econômica nos peixes da base da cadeia alimentar. Se acha nos peixes topo da cadeia. E o bijupirá, ele não se adaptou ao viveiro, como, assim, quando eu olho para ele, eu acho mesmo impossível que ele se adapte, porque, na verdade, é um animal que vive em cardumes pequenos, cruzando oceanos, em água limpa, super oxigenada, e aí, quando você coloca no viveiro, de água mais parada, de grande quantidade de matéria orgânica, ele não é um bicho preparado para isso, ele não tem defesa para isso, tá? Ele é de outro ambiente. E já a garopa não, é daquele ambiente, é do ambiente turvo, é da toca, é da matéria orgânica, então ela tem se adaptado super bem. Beleza. Falando nos peixes aí de topo de cadeia, o Roberto Bianchini
que é nosso colunista, né? Nosso amigo, perguntou sobre as caranhas. Se tivesse alguma experiência, que ele disse que é um peixe que ele acha que cresce rápido em água salobra. Nós tivemos, na verdade, a experiência com o vermelho, com o Red Snapper, né? Que é o... Eu não lembro se era o Sinagres. Eram lutijanos, enfim. E a caranha também é um lutijanus grande, né? Nós não tivemos. Nesse caso, a gente teria que primeiro assim, obter os reprodutores, isso não é uma tarefa fácil também, formar um plantel de reprodutores de peixe selvagem, de tamanho reprodutivo, não é tarefa fácil, mas talvez a caranha desse sim um crescimento bem interessante. A gente nunca teve experiência com ela. Beleza. Cláudia, hoje o foco de vocês está na garopa e na produção do bijupirá pelo fato de ele atender o mercado. Vocês estão, por exemplo, o próximo verão, vocês estão focados nessas duas espécies ou vai ter uma terceira aí a caminho? A gente está amadurecendo essa questão da terceira espécie. O bijupirá também, infelizmente, não tem prosperado as criações. A gente tem um criador bacana, que é o Cazu, lá no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, ele consome pouco alevino, né? Digamos que ele consome aí 7 mil alevinos ano, e isso não dá nem para pagar o que os bichos comem durante o ano de alimento, né? E o outro grande criador parou, esse ano ele não produziu, é possível que retorne, mas a gente não tem condição de manter um plantel de reprodutores sem a gente ter certeza que a gente tem pedido lá no fim do ano, né? Então, o bijupirá está numa situação complicada. A gente gostaria mesmo de partir para investir para outras espécies. Tá. E nesse sentido, talvez pela falta de produtores, enfim, de garopa nesses anos todos, foi que surgiu os projetos aí junto à ATV, de repovoamento, assim, como é que surgiu a ideia do repovoamento, como é que surgiu a ATV? Eu acho que, na verdade, a ATV tu me explicou, já que ela é até mais antiga, né, que a Redmar, enfim. Queria que tu contasse um pouquinho sobre a ATV e sobre os repovoamentos que chamam muita atenção, os vídeos de vocês, as fotos dos repovoamentos de garopa, corre o Brasil todo. É muito interessante mesmo. Na verdade, assim, depois que a gente conseguiu produzir os alevinos, como eu já disse para vocês, é a terceira vez que eu vou falar isso, a gente não tinha demanda. E aí, você imagina, depois de 10 anos de trabalho, você conseguiu finalmente aqueles filhotes maravilhosos e você não tem para quem vender esses filhotes. E aí nós pensamos nessa possibilidade, já que era uma espécie ameaçada, que era uma espécie muito ameaçada na nossa região, né, no litoral norte de São Paulo, a gente pensou que isso seria uma ideia interessante. E aí entramos no edital e fomos contemplados num edital da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. E aí dentro desse projeto previa, não é só repovoamento, na verdade, é uma soltura controlada. Todos os alevinos eles são marcados geneticamente, eu tenho condição de saber se um alevino na natureza é nosso ou não com um pedaço de nadadeira. Manda para o laboratório, analisa, a gente sabe. E aí, a gente também não sabia como ia ser a sobrevivência deles na natureza. Então, foi feita a soltura e tem toda uma metodologia. O Eduardo Sanches, do Instituto de Pesca, nos ajuda muito nas decisões, no desenho desse estudo. E o Alexandre Riosdorf, da Universidade de Mogi das Cruzes, é quem faz as análises genéticas para a gente. E aí, depois de solto esses animais em 5 lugares diferentes, 5 no ano e 5 no outro ano, a gente faz monitoramento através de senso visual, mergulha lá e tem uma metodologia também, e aí procurar os alevinos para ver se eles estão lá. A gente não sabia se íamos ter sucesso, mas a verdade é que os alevinos estão lá e são muitos. Cada vez que mergulha, encontra 40, 50, 60 alevinos, é impressionante. Então, eles estão crescendo na natureza, foi um sucesso. E a gente hoje tem uma metodologia muito segura para fazer repovoamento em qualquer outro lugar. A gente sabe o que procurar, o lugar onde vai soltar, quanto tem que soltar, qual vai ser a sobrevivência. Enfim, então foi um estudo, na verdade, a gente não chama de repovoamento, foi um estudo para desenvolver uma ferramenta de repovoamento. A coisa interessante disso tudo é que, por exemplo, no Japão se faz isso com muita frequência. A gente às vezes pensa, né, mas come tanto peixe no Japão, como é que não acaba o peixe? Eles têm lá cerca de 120 laboratórios, como os nossos, que produzem mais de 80 espécies em laboratório. E essas formas jovens, sejam ovos, larvas, alevinos, são soltas na natureza
e depois eles pescam. É assim que funciona. Tá? Então é um outro jeito de olhar. E é a única ferramenta de apoio às populações selvagens que não conflita com a pesca. Porque todas as outras, não pode pescar determinado ano, não pode pescar em determinado lugar, não pode, controla a frota, controla os petrechos, controla um monte de coisa, e é sempre limitando a pesca. E a soltura, ela vem com uma outra abordagem, bem legal. Quais foram os locais que vocês já liberaram esses juvenis? Basicamente litoral de São Paulo, Ilhabela, Ubatuba? Sim, é tudo aqui ao redor de Ilhabela. Tá. E foram 20 mil alevinos e os lugares, na verdade, são definidos de acordo com o substrato rochoso que tem embaixo. Um juvenilzinho desse, por exemplo, de 20 gramas, ele vive numa profundidade rasa, tipo assim, até 10 metros. Então, a gente procura lugares onde tenha pelo menos 1.000 metros de rocha, raso, e que não tenha predador, e que tenha tocas de tamanho adequado, alimento. E aí, a soltura, quando você solta, imediatamente elas vão para a rocha. E aí, tem bastante alimento e elas estão indo super bem. Eu acho que a escolha do local onde são feitas as solturas é o ponto mais importante para que a gente consiga uma boa sobrevivência. Mas é tudo ao redor de Ilhabela aqui. Perfeito. Sobre híbridos, tem uma pergunta do Irã. Se vocês já pensaram em fazer um híbrido com mero, ou se já fizeram algum híbrido? Irã, sim. No Sudeste Asiático, você deve ter visto, a gente tem garopas semelhantes às nossas, não são iguais, mas se parecem um pouco. A garopa gigante deles, o Epinéfilos lanceolatus, seria o equivalente ao nosso mero, Epinéfilos itajara. E temos a nossa garopa também, que parece muito com a deles, chama Epinéfilos fuscogutatus. E o mais popular que eles têm lá é o híbrido dessas duas espécies. Tá bem? E é o que mais se comercializa, porque essa garopa gigante, que é semelhante ao nosso mero, você imagina você manipular um bicho de 30, 40, 50 quilos em laboratório. Por exemplo, você induzir uma fêmea dessa, você desovar uma fêmea dessa é uma coisa muito difícil. Então, o que se faz é obter o macho, não é? O macho grande, congelar o sêmen, e aí você utiliza o sêmen para fertilizar suas fêmeas. E aí a indústria tem se desenvolvido lá em cima desse híbrido. Agora, aqui a gente não experimentou ainda, é muito recente tudo isso. A gente tem muito para aprender e muito para melhorar com as nossas garopas. E, enfim, e uma nova espécie também leva uns anos, não é assim, né? Vou pegar aquela espécie, não é assim que funciona, demora muitos anos. E aí a gente vai se reunir com especialistas e vamos dar uma pensada seriamente nisso, sim. Eu acho que é um caminho bem interessante. Beleza. Cláudia, durante esses primeiros 14 anos, basicamente era a Cláudia e o Pedro. E aí agora a novidade que você já comentou um pouco até foi uma parceria com o Ryder aí, né? Que vem com uma bagagem enorme da Noruega. Então, podia falar um pouco mais sobre como é essa parceria de vocês? Então, a Redemar Alevinos, historicamente, ela é muito boa em pesquisa e desenvolvimento, tá bem? É isso que eu faço, é isso que o Pedro faz, e, enfim, a gente foi muito bom nisso. Mas a verdade é que a gente não tem muita aptidão, por exemplo, para questão comercial, para entender mercado, enfim, a gente precisava de ajuda. E para o crescimento da Redemar aqui para frente, a gente precisa de investimentos, né? Parceiros, investimentos, e precisa de alguém que tenha esse olhar. E o Ryder veio para complementar essa questão. Ele tem uma empresa, ele mora na Noruega, e se interessou muito pela oportunidade de trabalhar com a gente na Redemar. Ele deve estar escutando a gente aí. Dá um tchauzinho aí, Ryder. Grande abraço, Ryder. E a gente está bem feliz. O Ryder está acompanhando a gente assim nesse curso aí da FAPESP também, né? O PIP Empreendedor 14. E estamos, assim, é uma grande oportunidade para ele conhecer bem o mercado brasileiro também. E estamos crescendo muito. A gente está bem, bem contente, bem animado assim, com essa perspectiva. Legal. Cláudia, um dos peixes que o Brasil mais pesquisou historicamente, um dos peixes marinhos, né, foram os robalos. Então, e tem muita pergunta sobre robalo. Eu nem tinha pensado, nem tinha preparado nada, mas umas 2, 3 perguntas já, se tu teve alguma experiência, se tu acredita, o que tu acha, enfim.
Então, vamos lá. Você sabe que a gente não tem muita experiência com robalo. Acho admirável o trabalho do Vinícius, né? Super bacana. O pessoal que trabalha no Espírito Santo ali com o robalinho também, com peva. Muito legal. A gente teve uma oportunidade uma vez de visitar o Pedro e a Idili também no Instituto de Pesca ali em Ilha Comprida, não, em Cananéia. Enfim, é um peixe extraordinário, super valorizado também, e eu não consigo entender por que ele não tem uma performance melhor de crescimento. Eu acho que a gente está fazendo alguma coisa que não está certo. Eu não consigo entender, assim, eu sei que muita gente já testou ração, já testou várias questões ligadas ao manejo, mas eu não sei o que acontece. Eu acho que deve ser uma espécie interessante. Ela é da mesma família do barramundi asiático, né? Uma espécie que cresce muito, super popular. Enfim, e parece que o crescimento do robalo é pouco, não é? Mas não sei, acho que precisa estudar melhor. Tá. O Raider mandou um abraço aí. Tá. Acho que é o último comentário aqui. Provavelmente. Gente, tem muitas perguntas. Vamos lá. Bom, uma aqui bacana. Quais as principais falhas que você observa nos processos de produção e comercialização de bijupirá no Brasil? Cara, o bijupirá é uma espécie extraordinária, cresce demais, é um aproveitamento de carcaça incrível, cabeça pequena, carne branquinha, um filé maravilhoso. Eu adoro bijupirá. Antes de criar, eu já adorava bijupirá. E, na verdade, eu acho que o problema relacionado a ele é um problema assim, do tipo de sistema de criação que se adapta melhor à espécie. O bijupirá ele é uma espécie para ser criada offshore, tá bem? Água limpa, corrente, profundidade. Esse é o ambiente natural do peixe. E para você fazer esse tipo de criação offshore, o investimento é enorme. Eu estou falando ali, por exemplo, para você ter uma criação que produz aí 1.000, 2.000 toneladas ano, você vai precisar aí de 30, 40, 50 milhões para montar um negócio desse. E o retorno também, como o investimento é muito alto, o retorno demora mais tempo. É uma espécie desconhecida, é diferente da garopa, que está na nossa nota de R$100. A grande maioria das pessoas conhece, sabe que é um peixe muito bom ou aprecia, mas o bijupirá não. A pena de tudo isso é que as pessoas que já tiveram criações, desde a época da Aqualíder e todos os que passaram pelo bijupirá, eles tiveram um trabalho assim, muito importante de colocação do peixe no mercado, de convencimento, de tornar a espécie conhecida, e foi um trabalho extraordinário, enfim. E esse trabalho se perde se não tem continuidade. Agora que a gente tem conversado com muita gente no mercado, as pessoas falam, nossa, mas puxa vida, o bijupirá é um peixe extraordinário, agora que coisa está andando, a gente está precisando do peixe. E, enfim, eu acho que o problema do bijupirá não está no peixe, mas no sistema de criação, que é para grandes investidores e precisa ter muito fôlego, porque o retorno do investimento demora muitos anos. Não é uma coisa tipo, vou colocar lá meu payback, em 2 anos eu tenho dinheiro de volta. Não é assim que funciona. Precisa de uma grande escala de produção e o problema é esse, a grande escala de produção vai baixar o preço e não vai compensar economicamente. Então, na verdade, você vai precisar de uma grande escala de produção e provavelmente exportar o peixe. Tá bem? Então, o problema dele não está ligado ao peixe. É o sistema de criação. Ok. Maricultura Pandini. O Pandini está presente, Cláudia? E comentou. Olha isso mesmo, do robalinho. Show de bola. Persistentes também. Esse é das antigas também. Ele comentou, robalos estão indo bem com iscas vivas em viveiros aqui no Espírito Santo, mas com ração realmente não temos bom desempenho. Cláudia, você tem noção de hoje quantos piscicultores marinhos existem? Acho que todos estão ou no sul do Rio ou no norte de São Paulo, né? Você tem esse número? Hoje, criadores de bijupirá, nós temos 2. 2? Dois. Temos um pesca e pague muito legal lá em Ilha Comprida, mas ele trabalha com peixes grandes, não é um criador assim
para a produção de carne como a gente conhece. E eu vejo também lá no Espírito Santo, um pessoal lá do Marcelinho também engordando alguns bijupirás, mas são bijupirás já antigos, eu vejo que eles estão bem grandes. Mas esse ano nós tivemos 2 clientes só, Tá. 2 compradores. Tem mais alguém produzindo alevinos ou são só vocês no país de bijupirá? De bijupirá, só a gente. Nós Só temos, vocês, né? nós temos o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente Não, sim. acompanha, show de bola, todo mundo tinha que acompanhar no Instagram, é uma delícia ver aquelas sardinhas, aquelas tainhas. Tem o pessoal, o Ricardo, lá da FURG, show de bola também, com várias espécies, eles sempre têm uma novidade lá, mas produção comercial de alevino de peixe marinho, que eu saiba, só tem a gente. Bacana. E a tua visão, alguém comentou aí, acho que foi o Rodolfo, nosso amigo também, a tua visão a respeito da importação de espécies marinhas que dizem ter melhor desempenho, valeria a pena ou seria mais um retrocesso? Cara, eu não gosto assim muito dessa ideia. Na verdade, quando eu olho para a produção, eu entendo que você introduzir novas espécies que já tem um melhoramento genético, que já tem algum aperfeiçoamento ali atrás, pode ser uma coisa interessante. Mas, por outro lado, eu vejo que nós temos espécies também que têm muito potencial e que a gente poderia melhorá-las, como é o que a gente está fazendo com a garopa, e elas ficariam boas também, né? A gente tem muitas espécies, o mero é uma coisa extraordinária o que cresce também, o próprio bijupirá. Então, assim, trazer, por exemplo, o barramundi para cultivar aqui, eu não sei se eles têm, assim, tanto melhoramento genético ou tanto histórico aí que justificasse isso. Eu acho que a gente tem grandes espécies e a gente tinha que trabalhar nelas também. Não Perfeito. pagar para outros, por exemplo, o trabalho que eles fizeram. A gente fazia aqui, eu acho mais legal. Perfeito. O pessoal tá perguntando se tu tem Instagram. A gente tá conversando com o Instagram do Pedro, né? E a Cláudia é mais do Facebook, né, Cláudia? Então, na verdade, eu não sou de coisa alguma, na verdade, né? Quem põe para mim é o meu filho de vez em quando na Redemar. A Redemar tem um Facebook, que é bacana, quando a gente tem coisas assim mais relevantes, a gente coloca. E a parte da soltura tem a ATEV, que é bem interessante. A gente tem feito esse monitoramento a cada 60 dias e a gente sempre coloca os resultados. E tem sempre coisa de garopa ali. O da ATEV é bacana para seguir. Legal. Teve uma pergunta também do Instagram do Lapimar. O Raoni colocou ali, lapimar.ufsc. Agora, Raoni colocou errado, né? Raoni, eu tenho uma história com ele com dicionário. Outra hora a gente conta. Mas a equipe do Vinícius está acompanhando a gente aí também. O Raoni tinha mandado uma pergunta, né, ao longo da semana. Bom, tu já falou sobre isso, mas vamos pontuar um deles, vai. Qual foi o maior desafio da história da empresa? Tá bem. O desafio da reprodução foi forte, viu? Acho que é a reprodução. E vejo que não é só um problema nosso, eu vejo que outras tentativas... Agora há pouco mesmo falei com o Daniel Benetti lá nos Estados Unidos, e ele está dizendo isso, que está com exemplares lá 4 anos em cativeiro e nada de reproduzir. Eu acho que o grande desafio o maior desafio nosso hoje ainda é a reprodução desses animais. Beleza. Tem uma pergunta, Cláudia, sobre a sanidade das garopas na recirculação. Se vocês estão acompanhando, como é que elas estão? Esse sistema de recirculação foi montado na própria Redimar, é isso? Foi a Altamar que montou para a gente o sistema de recirculação. E assim, o maior problema que a gente tem na criação é um parasita Neobenedenia. Ele é um parasita assim que atrapalha também as criações de bijupirá. E nas nossas garopas, enquanto elas são pequenininhas, a gente não tem problemas. Mas os nossos reprodutores que vieram da natureza, a gente nunca se livra da Neobenedenia também. Ela fica dentro do muco, a gente não consegue eliminar elas, a gente convive com elas, a gente tem protocolos mensais de banho, né? E aí as coisas vão bem. E na recirculação,
por mais que você tenha um sistema, por exemplo, de UV, de ozônio, o que quer que seja para esterilizar a água quando ela passa, isso não é suficiente, porque a Neobenedenia, ela é um parasita de ciclo direto. Ela sai, você tem ali um ovinho, né, um ovinho filamentoso, ele se adere em todos os lugares, e aí aquele ovinho filamentoso fica muito no muco também dos animais, sai um miracídio. Aquele miracídio, aquela larvinha, ela pega direto em outro peixe. Então, ela não vai passar pelo sistema. E quanto mais denso, e eu falei para vocês que a nossa densidade é alta, a proposta é essa, porque é um sistema de recirculação, é muito caro. Então, para que ele valha a pena, você tem que trabalhar com grande densidade de peixe. E aí, com grande densidade, o parasita de ciclo direto você não controla, né? Então, a gente tem também... a gente semanalmente faz banho nos animais. E, enfim, a gente está aprendendo ainda, mas a gente não se livra dela. Quando a gente vai para o viveiro, essa é mais uma vantagem do viveiro. O viveiro, via de regra, ele tem uma oscilação grande de salinidade. Isso não permite que a Neobenedenia avance. Então, isso é uma das melhores coisas que tem no viveiro, você não precisa dar... Perfeito. O banho é um manejo a mais, digamos assim. Se não me engano, lá no Rio, o Cazu está dando banho a cada 15 dias, é isso? Isso, e só para vocês entenderem, quando a gente fala de banho, é banho mesmo, é banho de água doce, tá bem? O negócio é um trabalho muito, muito grande. E vocês fazem as que estão em recirculação também, vocês passam rede, tiram todas elas, banho e depois voltam. Não, a gente varia o manejo, a gente tem várias ferramentas, uma delas é o sulfato de cobre, né? E os reprodutores grandes, por exemplo, a gente não tira do tanque, a gente não mexe. Também não dá banho de água doce, a gente usa outras metodologias. Agora, para os alevinos pode ser mais tranquilo, né? Pegar todo mundo, põe na água doce e, enfim, funciona bem. Tá? Beleza. A gente tem várias ferramentas. E o sistema o sistema que a Redmar implantou aí, que a Altamar implantou de recirculação aí na Redmar, se eu não me engano, o Shea me explicou na live que a gente fez com ele semana passada, são dois sistemas de 20 metros cúbicos cada, é isso? 25 metros cúbicos cada tanque. São 2 sistemas. Ok. E qual é a biomassa? Quantos quilos por metro cúbico de garopas vocês têm hoje? Hoje a gente está trabalhando com 14 quilos por metro cúbico. A gente precisa avançar, a gente precisa melhorar o sistema, tá bem? Ele não tá... A gente precisa fazer uns ajustes nele. E a gente gostaria de chegar a 30 quilos por metro cúbico. Foi isso que a gente propôs. 30 quilos por metro cúbico. Tá. E tu não acredita que isso vai viabilizar projetos próximos a grandes centros consumidores? Vai ser algo a se pensar também para levar a garopa para São Paulo, capital, Brasília, enfim? Então, Giovanni, assim, os chineses, por exemplo, eles estão trabalhando com 70, 80 quilos por metro cúbico, tá bem? Se você produz 80 quilos por metro cúbico e você mora perto de um grande centro, você vai entregar a garopa viva, eu tenho certeza que o negócio vai se viabilizar, tá bem? Mas o sistema de recirculação, além dele ser muito caro para implantar, ele é caro também para manter. Eu estou falando, por exemplo, de você manter as bombas de recirculação, lembrando que a gente está trabalhando com água doce, então você vai ter que salgar a água todo o tempo, tá bem? Então a sua perda de água tem que ser a menor possível. Para ser a menor possível, você já não consegue trabalhar com a maior densidade possível. Então, um sistema de recirculação, ele tem muitos componentes que conversam entre si. Uhum. Então eu acho que até pode viabilizar, mas enfim, vai ter que fazer as contas, vai ter que colocar o peixe num valor muito bom e a densidade tem que ser alta. Tá. A Luciane perguntou, a Luciane Esperandio, qual o rendimento do filé da garopa? É ruim. É ruim? É ruim. É alguma coisa assim para baixo de 30%, tá bem? Tem um cabeção enorme, tem muita víscera. A garopa, ela não é um peixe para ser manipulado assim, muito embora. Para exportação, sim, eles gostam do filé pequeno. E uma garopa, por exemplo, de 800 gramas é perfeita para fazer filé. Bom, tem muita pergunta ainda. Deixa eu selecionar aqui. A última aqui. Algum dado sobre aproveitamento dos resíduos da garopa?
Eles gostam do olho da garopa. Vocês também já estão conseguindo pensar lá na frente com relação ao aproveitamento integral do pescado, que ela enfim. solta, que é muito colágeno. Na verdade, o que a gente acha que é o melhor caminho, então ela é apreciada inteira. Elas vão aparecendo mais pro padrão, na medida que a gente brasileiro, mas a nossa ideia é que o aproveitamento melhor vai ser a venda do mais gostoso, mas do ponto de vista de produção, eventualmente não é o melhor peixe. E então, qual que é a tua aposta aí das futuras garopas nascidas na Rede Mar que serão comercializadas no Brasil? Que tipo vai ser? Viscerada? Cláudia pergunta, perspectivas para 2020. Hoje vocês estão com juvenil, com lote com experimento na recirculação, um novo lote. E agora, quando é que recomeça a reprodução dos peixes de vocês? Primavera? Como é que funciona? Paga muito. Na primavera, as garopas começam a amadurecer. Obviamente, E aí a gente faz as primeiras desovas em novembro. E aí você não pode mudar o mercado de garopa de 60 dias, não é? O mercado é pequeno. Então, em dezembro, mas a verdade a gente está entregando os alivinhos com 2 gramas. Crescendo muito no Brasil. Tá. E, por exemplo, outra coisa, Cláudia. Perspectiva de produção para o próximo ano aí. No ano novo chinês, tá bem? O número de alevinos, enfim. É uma iguaria que Olha, você oferece, entendeu? O que a gente então é uma está coisa pretendendo muito especial. fazer para esse ano, a gente está com um projeto disso, a gente tem de o peixe 20 inteiro, mil, né? 18 mil garopas, pode ser na viscerado. verdade. E aí a gente está com esse tem projeto várias piloto. possibilidades também. Para o ano Por que exemplo, vem, a perspectiva é da gente fazer uma produção já de 20 toneladas. Os animais já estão aí também. 16, eu acho que tinha e garopa na no banca, próximo ano. Uma perspectiva de produção de 100 custava toneladas. 70 e poucos reais e o depois quilo. um outro Na ano banca do 200 Carrefour. toneladas. Essa é a perspectiva. Cara, eu nunca ia comprar um peixe Daí desse as coisas valor, já né? fogem Mas um pouco tem muita gente da minha mão. É uma Uhum. perspectiva já de trazer Então, por exemplo, maior, o peixe fresco é uma possibilidade, ter novos parceiros, e ele pode ser preparado aí assado, e você aí faz o vamos ver. aproveitamento do peixe total, Mas aí Tá. já sai um então pouco imposta, da muqueca, minha esse tipo alçada, de na coisa. verdade. E é Beleza. Cláudia, daqui a uns 2 minutinhos vai dar o e tempo aí do Instagram, então, tá? Ele essa derruba a seria gente com proposta. 1 hora. Mas processar só mesmo pro Então, mercado assim, queria brasileiro paga muito te bem agradecer também, demais e aí justifica você ter por esse aproveitamento bate-papo, de pela tua carcaça. presença, disponibilidade.